queria pensar com vocês um pouquinho hoje, meditar a respeito da necessidade de equilíbrio, né, que a gente tem que ter na vida espiritual. Deixa eu puxar um pouquinho aqui, que eu gosto de ver o rostinho de todo mundo. Como eu estou sentado, às vezes o pessoal fica, né? Então, eu queria pensar um pouquinho sobre a necessidade, né, que a gente tem de ter equilíbrio na vida espiritual. Se existe uma coisa que o Satanás, o diabo, o inimigo, o coisa ruim, o capeta, o capiroto, como você quiser denominá-lo, gosta de fazer, é tentar fazer com que a igreja de Jesus caia em extremos e seja uma igreja desequilibrada. Uma das principais estratégias do diabo é essa estratégia, é de não permitir que você fique no meio, numa posição bem balanceada, bem equilibrada. Ele vai fazer de tudo para que você tome posições sempre extremadas. Tá bom? Eu quero que você pense comigo o seguinte: ao longo dos séculos, a igreja de Jesus, ela esteve sempre dividida entre a graça e a lei, por exemplo. Ou seja, entre liberdade demais ou escravidão demais. Não existe aquele equilíbrio fácil na cabeça do crente. Tá bom? Agora eu quero dizer para você o seguinte: o evangelho genuíno de Jesus, ele declara abertamente, né, a liberdade dos que estão em Jesus Cristo. Porque Jesus disse o seguinte: se pois o Filho vos libertar, se referindo a Ele, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o que Jesus falou em João, capítulo 8, versículo 36, querendo dizer o seguinte: que quando Jesus opera em nós a salvação, Ele nos coloca num estado de liberdade absoluta. Então, o primeiro anúncio que a gente tem é o do próprio Jesus: nós somos livres em Jesus. E essa liberdade é uma liberdade de muitas coisas, mas eu vou falar de duas coisas apenas, ok? Nessa noite eu vou falar sobre a liberdade da lei e a liberdade do pecado, ok? Da lei, porque Paulo diz o seguinte, em Romanos 7, ele diz assim, o apóstolo Paulo: mas agora nós estamos livres da lei, pois nós morremos para aquilo em que nós estávamos retidos, para que nós sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Então você pode perceber nesse texto de Paulo, que nós estamos livres da lei. Lei do quê? Da lei dos Estados Unidos? Hã? Da lei de Moisés, da lei de Deus, da lei do Antigo Testamento. Amém? Então, a primeira coisa que você tem que pensar comigo aqui, e nós vamos chegar a uma conclusão juntos, é o seguinte: eu e você não estamos mais debaixo da lei. Tudo bem? Não adianta alguém chegar para você e falar assim: você guardou o sábado ontem? Né? Porque a gente não guarda o sábado. A razão é simples. Vou explicar rapidamente para você. É que o sábado era apenas uma sombra, um simbolismo de Jesus. Para você que não sabe, fique sabendo. O dia do sábado era apenas um símbolo de que um dia Jesus iria cumprir todas as obras da lei em nosso favor. E nele, em Jesus, a gente descansaria das nossas obras. Então o sábado era uma figura, era um simbolismo. Quando você está em Cristo, você descansa, né, da lei, você descansa das obras da lei. E você entra no descanso eterno, que é Jesus. É o sábado eterno. Quem está em Jesus não precisa guardar mais sábado semanal, nem sábado anual, porque Jesus é o sábado, o Shabat eterno. Então, como você pode ver aqui, a gente está liberto da lei. Mas não é só da lei que a gente está liberto. A gente também está liberto de uma outra coisa, chamada pecado, né? Porque o apóstolo Paulo também diz isso em Romanos 6, capítulo 22, versículo 22.
Ele diz o seguinte: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. O que ele está dizendo para nós aqui é muito simples. Em Jesus nós estamos libertos do pecado. Mas o pecado tem que ser entendido de duas maneiras. Nós estamos libertos da natureza pecaminosa e das ações pecaminosas. É isso que significa pecado na Bíblia. Pecado na Bíblia não significa apenas uma coisa, transgressão. Não, pecado é mais do que transgressão. O que é o pecado na Bíblia? O pecado é uma natureza que a gente herda de Adão. A gente já nasce em pecado. Foi o que Davi falou, né? Eis que em pecado fui formado e em iniquidade me concebeu minha mãe. Quando você vê um baby tão lindinho, tão rechonchudinho, é assim que fala, você não imagina que aquela criança já possui um germe nela, chamado pecado. O bichinho é danado. Ele é egoísta desde bebê, ele é egocêntrico. Ele chora na hora errada e não quer nem saber se está atrapalhando alguma coisa. Nós somos assim desde criança, né? A gente cresce já brigando por todos os nossos brinquedos. A gente é egoísta. A gente quer todos os brinquedos para nós. Então, o pecado que é? O pecado é uma natureza que a gente já nasce com. E porque nós somos pecadores é que a gente pratica pecado. Não sei se você entendeu isso. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Ok? Então, duas coisas: a gente é livre, liberto através de Jesus. Nós somos libertos da lei e nós somos libertos do pecado. Agora, liberdade, queridos, é uma coisa que a gente tem que pensar o que significa, em primeiro lugar. Liberdade significa duas coisas, na esfera legal e na esfera mental. É isso que significa liberdade. Você, para ser livre de verdade, dizer assim, eu sou livre em Jesus, você tem que ser livre nessas duas esferas. Na esfera legal e na esfera mental. Porque senão você só se engana. Você não é livre de fato. Tá bom? A gente é livre legalmente, né? Porque nós somos libertos da lei e nós somos libertos do pecado. Mas nem sempre a gente é mentalmente liberto. Ou seja, nós podemos ser libertos juridicamente, mas a nossa mentalidade pode continuar escrava do pecado e da lei. Então, o que eu quero chamar a atenção para a igreja nessa noite é muito simples. Milhares de crentes, né? Milhares de crentes são livres por Jesus, legalmente, espiritualmente, mas não são livres mentalmente. Continuam sendo escravos. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu cheguei no ponto X da minha mensagem para vocês. Porque Jesus disse o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Foi o que Jesus falou. Agora, a verdade só nos liberta quando ela liberta a nossa mente. Quando a pessoa entende a verdade e passa a pensar de acordo com a verdade. Amém, igreja? Se você não entender a verdade do Evangelho, você corre o risco de passar 20, 30 anos dizendo que é crente e ainda sendo escravo da lei e escravo do pecado, igualzinho antes. Você apenas começa a mudar algum comportamentozinho aqui e ali para não ficar mal na frente da comunidade, né? Agora, por isso que a grande maioria é liberta em tese. Eu diria isso, que a grande maioria dos cristãos é liberta, mas é liberta em tese apenas, porque vive uma vida de escravidão, né? Eu quero dedicar o restante dessa mensagem a esse aspecto, ok? Ao problema da gente não viver a liberdade que está proposta pelo Evangelho. Amém?
Porque o apóstolo Paulo diz o seguinte em Gálatas, preste atenção nesse versículo, ele diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião ou oportunidade à carne, mas servi-vos uns aos outros com amor, ou pelo amor. Olha que coisa tremenda que Paulo está dizendo aqui. Vocês foram chamados para a liberdade. Não usem da liberdade que vocês têm para darem oportunidade à carne. É sobre isso que eu quero falar. Por quê? Porque liberdade é poder. Liberdade é um poder enorme. Sabia disso? Você sabia que quem foi muito escravo não sabe lidar no primeiro momento com a liberdade? Sabiam disso? Existem estudos, é comprovado isso que eu vou falar aqui. Existem estudos que mostram a dificuldade de pessoas que passaram muitos anos na cadeia e que recebem uma liberdade. São dificuldades que elas têm de lidar com a liberdade. Quem assistiu aquele filme no Brasil foi chamado Um Sonho de Liberdade? Aqui eu não lembro. Lembra disso, Odete? Opa! Acho que aqui, eu não lembro o nome do filme em inglês, mas... Shawshank, né? Exatamente trata sobre isso. Naquele filme mostrava um cara que tinha sido preso durante muito tempo, um velhinho. Depois ele era liberto. Ele sai para a rua e ele tem uma vertigem, porque a liberdade, ela dá vertigem no coração e na alma, nas pessoas que passaram muito tempo escravizadas àquela coisa. E o sujeito andou, rodou e falou: não, eu quero voltar para dentro da cadeia. Lá é o meu lugar. Então veja só como que é interessante. Liberdade é uma coisa poderosa, mas é uma coisa que dá vertigem. Quando você recebe muita liberdade de uma vez só. Amém? E o apóstolo Paulo, ele passa as cartas dele advertindo as igrejas a saber usar a liberdade. Por quê? Porque de repente chega uma notícia seguinte: você é livre da lei agora. Presta atenção no que eu vou falar, que é muito importante. O que a lei fazia? A lei falava assim: não faça isso, senão você morre. Não adulterarás. Adulterou, pedra nele ou nela. Não é isso? O que mais? Não mentirás. Não matarás. Não armarás um falso testemunho contra o teu próximo. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Então, os israelitas eram tão acostumados com não, porque se eles fizessem tal coisa, eles receberiam uma pena gravíssima, que agora o evangelho soa absolutamente estranho. Você sabia que quando o evangelho começou a ser pregado lá para os judeus, aquilo foi radicalmente estranho? Paulo começou a falar o seguinte: amados irmãos, vocês agora são livres da lei. O choque foi enorme. Porque na cabeça dos caras eles pensavam o seguinte: se nós estamos livres, então a gente pode fazer o que a gente quiser, é isso? E essa pergunta é feita até hoje pela igreja, né? Porque as pessoas não entendem o que significa liberdade. E caminhando para o final dessa mensagem, eu quero dizer como é que a gente se regula com a liberdade. Como é que a gente se regula sem lei? Já pensou nisso? A gente não é regulado por Deus porque a gente tem um monte de decretos ou de leis que dizem: não faça isso porque você vai morrer ali na esquina. Amém? Paulo está dizendo o seguinte aqui: não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Bom, agora aqui tem algo importante que eu quero deixar para vocês. O que é a carne? Carne não é um produto que vem no açougue, aqui no contexto bíblico, né? Todo mundo sabe que a carne brasileira foi proibida nos Estados Unidos. Isso aqui é um detalhe
para você saber. Eu não estou falando dessa carne, da carne física. O que é carne? A carne é uma natureza que está em nós. E ela escraviza a gente muito. Vou dar uma notícia para vocês. Carne escraviza. Carne, no sentido de natureza pecaminosa, não só escraviza eu e você, ela mata. O apóstolo Paulo diz o seguinte: se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as obras da carne, certamente vivereis. Esse negócio de carne não é brincadeira, é uma coisa muito séria. Quem vive na carne começa a morrer, espiritualmente e fisicamente. É sério esse negócio. Então, o que me faz viver para Deus não é a lei. Eu preciso ter cuidado com essa tal de carne que habita em mim. Eu acordo com a carne, mas não acordo na carne. Eu preciso ter cuidado com a carne, porque se eu não tiver cuidado com ela, ela domina o meu pensar, ela domina as minhas atitudes. E Paulo dá uma listinha do que a carne produz lá em Gálatas 5. Ele dá uma lista. As obras da carne são conhecidas. Dá uma lida depois. Eu não vou falar para você que lista é essa. Você pode ler depois em Gálatas 5, 16 em diante. Ele fala sobre essa listinha. A coisa é feia, viu, irmão? O que a carne produz em nós. E ela é traiçoeira. A carne é muito traiçoeira. Quando você pensa que está todo espiritual, de repente acontece algo que te provoca a carnalidade. E você solta algo na sua reação que não é do Espírito Santo. É algo puro da tua velha natureza. É algo puro da carne. Tá bom? Então Paulo diz assim: não use a liberdade para se colocar de novo no domínio da carne. Por quê? Porque a sua liberdade te levará à prisão. Certamente te levará. Então preste atenção, milhares de pessoas são libertas legalmente e escravos mentalmente à carne. Qual é o resultado disso? O resultado disso é desastroso para a nossa vida cristã. Desastroso. E tudo se resume numa coisa só. Como é que a gente usa a nossa mente? Porque a chave para você andar no Espírito é uma só. Mente. Não é outra coisa. É como você usa a sua cabeça. Como você pensa. Porque a maior batalha da nossa vida espiritual está na nossa cabeça. Quantos acreditam nisso? O diabo vai fazer de tudo para você pensar errado. Para você não pensar de acordo com quem você é em Cristo. Para você não pensar de acordo com a palavra de Deus. Amém? Olha só como que é importante essa questão de mente. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, versículo 25, abra lá. Romanos 7, versículo 25, eu quero que você veja algo na sua Bíblia. Romanos capítulo 7, versículo 25. Paulo diz o seguinte, ele fala de uma luta imaginária que ele passa todo dia. Ele diz assim: o bem que eu procuro fazer, eu não faço. Olha que coisa tremenda. Mas o mal que eu não quero fazer, acabo fazendo. Quantos de vocês já tiveram essa sensação? Obrigado, Ranier, pela sua sinceridade. Né? Eu não quero fazer isso, acabo fazendo. Mas aquilo que eu não queria fazer, meu Deus, acabo fazendo. Paulo chama isso de carne. Nunca ouvi uma pessoa dizer assim: pastor, eu não entendo a minha vida. Por que eu vivo fazendo essa desgraça? Por que eu vivo caindo na mesma coisa? Por que eu prometo de pé junto para mim que eu vou fazer um regime e perder 5 quilos? E ganho mais 3. Por que a vida é assim comigo? É interessante, irmãos, que
a Bíblia, ela não é teórica, ela tem a ver com a nossa vida diária. Todos nós podemos nos olhar aqui quando Paulo está falando isso. Eu falo para mim, eu não vou abrir minha boca mais. A gente se decepciona muito com a gente mesmo. Pedro se decepcionou muito com ele. Porque Jesus deixou ele cair na carne para ele aprender que ele não podia depender da carne. Não lembra de Pedro como era carnal? Senhor, por ti eu morrerei. Jesus falou, rapaz, você não sabe de nada. Antes que o galo cante, você já terá me negado 3 vezes essa madrugada. Aí Pedro falou, não acredito nisso, espera só para ver. Deus às vezes permite que a gente caia em determinadas situações, não porque Ele é mau com a gente, é para que a gente não aprenda a depender dessa desgraçada, dessa carne. Porque quando você fala assim, agora eu estou forte, aí que você está fraco. Quando você diz assim, agora eu vou vencer essa tentação, cuidado com essa frase. Porque não é na tua força que você ganha a batalha contra o pecado. É na dependência do Espírito. Isso usa essa parte vossa. Se você não aprender a pensar em harmonia com o Espírito de Deus, a carne domina facilmente. E Paulo fala aqui, ele diz assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Né? Mas ele termina com, o versículo, capítulo 7, ele termina com uma pergunta desesperada, porque dá um desespero no crente. Fala, meu Deus, como é que eu venço isso? Eu conheço gente ao longo da vida que não consegue vencer um vício. Eu vou parar de fumar. Para quê? É a conta de jogar o maço aqui e comprar um maço ali na esquina. Eu vou fazer... Então, veja, Paulo sabe disso. E nós sabemos disso. Sim ou não? Então Paulo dá um brado, dá um grito no final do capítulo 7. Ele diz assim, miserável homem que eu sou. Quem me libertará desse corpo de morte? É o que ele está perguntando lá, no versículo 24. Mas ele mesmo responde com uma resposta de triunfo, graças a Deus. Ele diz o seguinte, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu sou escravo da lei de Deus, mas com a carne eu sou escravo da lei do pecado. Olha só. Eu quero que você entenda isso para você não achar que a sua carne pode ser mudada. Deixa eu dar uma notícia para vocês nessa noite. Você nunca vai conseguir reformar essa carne velha. Sabe qual que é o grande problema dos crentes? É que eles querem mudar a carne. Eu preciso mudar meu comportamento. Quem lida com comportamento apenas lida com carne pura. O nosso comportamento, ele só é mudado como um subproduto da maneira como você pensa em Cristo. Aí você muda facilmente o teu comportamento. Mas se você focalizar comportamento, você gera um monte de gente carnal na igreja. Vocês têm que parar com esse negócio. Eu vi um vídeo essa semana na internet que é de uma moça cristã, uma menina, uma adolescente, e ela faz de tudo para tentar mudar a igreja de Jesus. Ela tem boa intenção. Mas eu garanto uma coisa para você, não é daquele jeito que se muda a igreja de Jesus Cristo. Eu não conseguiria mudar ninguém na igreja dizendo o seguinte, vocês precisam parar. Ela diz o seguinte, eu não quero falar mal da moça, só quero mostrar que não funciona biblicamente. Ela diz assim, a igreja de Jesus precisa levar a sério o evangelho. Até aí tudo bem. Porque veja, quantas vezes as pessoas levantam no culto para beber água. E ela tenta mudar a igreja, tentando atacar o comportamento do crente. Quantas vezes eu percebo na igreja
que o pastor está pregando e a irmã está lá mascando um chiclete. E ela falou uma lista de coisas. Entre essa lista dessas coisas que ela falou de coisas sérias, como adultério, que está acontecendo muito. Então, tudo isso é verdade. O que não é verdade? O que não é verdade é que ninguém muda de fora para dentro. A única maneira da gente mudar, amados irmãos, é a gente conhecer um pouquinho quem somos nós em Cristo. É entender que dentro de nós habita uma carne que nunca se converteu e nunca vai se converter. A parte de nós que se converteu se chama? Espírito. Muito bem. Isso é regenerado em nós. Mas a carne nunca virou cristã. A minha carne é ateia. É rebelde. Amém? O que é a carne? A carne é rebelde, amados irmãos. A carne não gosta de vir na igreja. A carne gosta de churrasco no sábado à noite. Amém ou não? Preste atenção na carne. Quando você tem que optar entre Deus e um filé mignon, aí entra a carne. Quando você tem que optar entre fazer um jejum para a glória de Deus, ou comer um prato de macarronada com almôndega bolonhesa, você vai perceber que você tem uma natureza contrária a Jesus Cristo. Olha só o que Paulo está falando aqui. Ele diz assim: a nossa carne é escrava da lei do pecado eternamente. Vocês entenderam isso? A carne é escrava da lei do pecado. Desde o dia que eu nasci até o dia que eu morrer. A minha carne é escrava do pecado. Eternamente. Até eu morrer. Se eu não tiver cuidado, ela me domina e ela me leva para o brejo. Então existe uma necessidade de eu renovar a minha cabecinha em relação à palavra de Deus. Porque é o que Paulo está dizendo aqui, é o seguinte. Ele diz no versículo 25: com a minha mente eu sou escravo da lei do Espírito, mas com a carne eu sou escravo da lei do pecado. E o que me garante sucesso na vida espiritual é o tanto de tempo que a minha mente continua ativa na direção da lei, não da lei de Moisés, mas da lei do Espírito da liberdade. Amém? Ele fala aqui, Paulo, claramente, que a chave da vitória está no uso correto da mente. Se a mente estiver na verdade divina, eu tenho vitória. Se a mente estiver na carne, eu sou derrotado infalivelmente. E a gente tem isso todo dia, amados irmãos. Porque quando eu falo aqui de carne, eu não estou falando de pecados grosseiros. Você quer ver o que é carne? Deixa eu esmiuçar um pouquinho, você vai entender o que é carne. Carne é a gente pensar mal de uma pessoa sem ela saber que a gente está pensando mal dela. A pessoa entra e você fala: ih, lá se vem essa lambisgoia. E você é de Jesus, você lembra, o Espírito Santo falou assim: eu quero que você ame essa pessoa. Ele fala: Senhor, o meu pensamento agora não tem nada a ver com a tua vontade. É ou não é? Jesus me ama a amá-la. Desculpa. Jesus me manda amá-la. E o meu coração olha para ela cheio de preconceito. Ninguém viu, mas dentro de mim a carne está operante. Ou não. Na igreja, eu posso estar louvando ao Senhor. Eu posso ter cara de santo e um sorriso nos lábios. Mas como está o meu pensamento nesse momento em relação à irmãzinha que acabou de entrar na igreja com aquele vestidinho modestamente curto? Né? Estou falando de coisas práticas na igreja. Ou o inverso, né? O inverso. Então, queridos, ninguém muda se não entender essa dinâmica.
A gente não muda por conta de uma lista de coisas que a gente tem que fazer na igreja. Quando eu ouvi essa mocinha falando sobre isso, eu pensei assim, ela precisava estar num culto no tempo de Jesus. Jesus pregando assim naquele ar livre, um sol danado, e aquele monte de mulher com filho, tudo chorando. Ninguém parava, um levantava, o outro saía para beber água, e Jesus falando. E a igreja funcionava. Quer dizer, o que faz com que a gente funcione não é uma metodologia comportamental. O que faz com que a gente funcione é a gente ter uma mentalidade adequada com a revelação bíblica. Aleluia. Amém? E aqui está o ponto principal para a nossa igreja. Uma compreensão errada da liberdade pode nos manter escravos. Preste atenção nisso. Se eu disser para vocês assim, todos vocês são livres, cuidado com a liberdade. Amém, igreja? Paulo fala isso em Romanos, capítulo 6, versículo 17. Ele diz o seguinte: e então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem vocês que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? O que Paulo está dizendo para nós é muito simples. Vocês são livres de fato, mas se você colocar a tua vida debaixo do pecado de novo, você vira escravo de novo. Simples assim. Então eu vejo um monte de crentes se gabando, eu sou de Jesus, eu sou livre. Mas eu vejo coisas que eles fazem e falam, você não é livre coisa nenhuma. Você está se enganando. Amém? Nós somos livres da lei do pecado, irmãos. Mas quando a gente pratica coisas movidas pela carne, seja lá o que for, seja comida, seja bebida, seja qualquer coisa que a carne estiver promovendo, a gente está sendo escravo daquilo ali. Tá bom, igreja? Está sendo duro o discurso? É impressionante como que a Bíblia coloca, por exemplo, a gula no mesmo patamar do adultério. A gente nunca percebe isso. Por que faz isso? Porque é a mesma gravidade? Não, não é a mesma gravidade. Mas é a mesma origem. Vocês estão entendendo isso? Paulo está falando assim, a carne que produz um desejo enorme de comer sem parar, é a mesma compulsividade que faz eu querer levar uma mulher para um motel que não é minha. Paulo está falando, é a mesma fonte que está gerando isso. A mesma fonte que faz com que você coma demais, é a fonte que faz com que você fale demais. E Paulo está falando assim, a maneira que a gente tem para vencer esse negócio aí, é a gente entender essa dinâmica de que se eu não mudar minha cabecinha, eu vou ser escravo eternamente desse negócio. E eu garanto para vocês uma coisa que é verdade isso. Quando você muda a tua cabeça e começa a pensar de acordo com a palavra, você recebe um poder enorme do Espírito Santo para vencer as compulsividades da carne. Aleluia. Amém. Eu tenho visto isso ao longo da minha vida. Quando eu acerto, eu ajusto a minha cabeça com a verdade, coisas que eu estou tendo dificuldade para vencer, eu venço com muita facilidade. Porque aqui foi mudado. Amém? Glória a Deus. Agora, quando a gente pratica essas coisas, a gente automaticamente fortalece a carne e diminui a sensibilidade para com Deus. Você quer saber se você está andando um pouquinho mais na carne do que no Espírito? Você começa a ficar mais insensível para Deus. As coisas de Deus começam a perder o sabor para você. Você começa a ganhar mais sabor para as coisas do mundo. É carne. E esse é um teste infalível. As pessoas perguntam para a gente assim, pastor, o que eu posso fazer? Agora eu sou crente, o que eu posso fazer? Essa é uma pergunta comum para o pastor. Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? O crente vive querendo essa lista. Não é muito bom isso, eu acho.
da lista para crente. Porque aí você coloca o cara debaixo de outra lei. Tira o cara debaixo da lei de Moisés e coloca debaixo da lei do Israel Silva. Vocês estão entendendo? Eu não gosto de dar lista para ninguém. O que você deve fazer, o que você não deve fazer. Eu prefiro que você aprenda a ter maturidade em Cristo. Para que você saiba pelo Espírito o que você deve ou não deve fazer na presença de Deus. Porque tem coisa na Bíblia que é muito claro que você não deve fazer, é ou não é? Está claro. Quais são coisas claras que nós não podemos, não devemos fazer? Não matarás. É claro que eu não devo matar ninguém. São coisas claras. Eu não devo adulterar, eu não devo... Essas coisas são muito claras. Não é verdade? Mas tem coisas que não são tão claras assim, né? E que também são carnais. Que também apagam o meu amor por Jesus. Isso é o perigo. É nas coisas não muito claras. Ok? Anote aí no seu coração. A verdadeira liberdade, ela é regida pelo amor. Escreveu no teu coração isso? A verdadeira liberdade, ela é regida pelo amor. Se não tiver amor, você não é livre de coisa nenhuma. Sabe quando que a gente não trai a esposa? Porque a gente ama ela. O cara que ama de verdade uma esposa, ele tem muita dificuldade de levar a outra para o motel. Muita. Mas o que não ama, tem muita facilidade de fazer isso. Amém, gente? Amor é uma restrição da liberdade. Não é lei, é uma restrição de não fazer com que o outro sofra. De não colocar a outra pessoa numa situação horrorosa. É amor. É isso que restringe a gente. Porque a lei pode restringir o meu comportamento externo, mas não muda o meu interno. Foi o que Jesus falou para os fariseus. Vocês são tudo sepulcro caiados. Porque vocês têm um comportamento legal por fora, mas dentro de vocês são podres. Foi o que Jesus falou. Por exemplo, Jesus falou assim, vocês acham que não matam alguém porque não dão um tiro em alguém? Mas quando você deseja o mal a alguém, você já matou aquela pessoa no seu coração. Entenderam como é sério isso? Eu nunca matei ninguém, mas eu vivo com ódio. Eu olho para certas pessoas e falo, rapaz, eu queria que esse sujeito fosse atropelado na 15. Aí ele pensou isso. Ele não falou. O que ele não sabe é que Deus vê esse pensamento com uma clareza mediana. Deus vê tudo o que está passando na tua mente. Jesus está lendo o nosso coração. Então, queridos, ao invés de dar lista para os crentes sobre o que você deve fazer ou o que você não deve fazer, eu gosto de uma figura chamada Susannah Wesley. Quem foi Susannah Wesley? Susannah Wesley foi a mãe de um cara famoso chamado John Wesley, que foi o fundador da igreja metodista. Uma vez o John Wesley era jovem, ele falou assim, mãe, eu morro de medo de viver em pecado, eu sei as coisas que eu não devo fazer, que são claras. Mas e quando eu tiver dúvida sobre alguma coisa que não está tão clara assim, como eu posso saber, mãe, se é errado ou não? Olha a resposta dessa mulher para ele. Grave aí. Ela disse assim, o que quer que enfraqueça a tua razão, que impeça a tua sensibilidade da tua consciência, que obscureça a tua percepção de Deus, que tire o teu prazer pelas coisas espirituais, o que quer que aumente a autoridade do teu corpo sobre a tua mente, esta coisa é pecado para você. Não importa o quão inocente ela possa parecer para você. Então seria legal você pegar na internet isso, que provavelmente vai estar em inglês, mas guarde no seu caderno. Porque eu acho que esta é a resposta que a gente deve dar ao crente.
Você quer saber se uma coisa é má? Não é somente pela lei de Moisés. Tem coisas que são aparentemente legais para nós, mas que enfraquecem a nossa razão, que impede a nossa sensibilidade da consciência. Você está fazendo e achando que está tudo legal, mas a consciência está falando, rapaz, não está bom esse negócio. Não é assim que funciona? Você está dizendo para tudo, não, está tudo certo. E a consciência fala, não está tão bem assim, você sabe que não está. Tem coisas que você está dizendo para todo mundo que é legal fazer, mas está obscurecendo a tua percepção de Deus. Deus está ficando cada vez mais diminuto na tua perceptividade. Você está ficando cada vez mais ligado na sua exterioridade, na tua sensibilidade física e nas coisas externas do planeta. Mas Deus está sumindo. Corta isso. Não porque a lei de Moisés manda, mas porque você está perdendo Jesus. Jesus disse assim, se o teu olho direito te escandaliza, arranca-o e joga fora. A palavra de Jesus era dura. Mas o que ele queria dizer com isso? Está dizendo o seguinte, nada é mais importante do que a tua relação com o teu Criador. Nem o teu olho direito. É claro que ele estava falando isso de uma maneira metafórica, na verdade. Ele não estava falando para você arrancar o seu olho de verdade. Né? Então, queridos, tem coisas que a gente pensa que está tudo bem, mas o que eu estou praticando está aumentando a autoridade do meu corpo sobre a minha maneira de pensar. Quando o meu corpo domina o que eu penso, eu estou em pecado. Mesmo que não haja nenhuma lei dizendo, não farás isso. Eu percebo isso quando eu só penso no corpo. Quando eu passo na frente do espelho o dia inteiro, eu fico assim. Quando eu tiro selfie, vocês estão entendendo, igreja? Às vezes o pastor precisa pregar coisas. Porque eu tenho visto assim, o cara tira uma foto super sensual e coloca embaixo uma frase, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Wait a minute. É incompatível a sensualidade com a espiritualidade. Incompatível. Não porque é legal, não porque a gente está servindo uma lei, mas porque é incompatível. Até o incrédulo vê isso. Como que esse irmão é um pavão, ou essa irmã é uma pavoa, e coloca coisas espirituais embaixo? Porque acontece que é incompatível. Porque aumenta a autoridade do nosso corpo sobre a razão espiritual. Aumenta. Eu não estou falando disso aqui para ninguém da igreja, não, irmãos. Estou falando para o pessoal lá de fora. Mas olha só. Estou terminando. Liberdade sempre sabe se impor limites. Ela se auto-impõe. Liberdade não é fazer o que eu quero. Liberdade é eu ter capacidade de dizer o que eu não quero. Olha só essa definição, estou terminando. Eu sei que dentro de 5 minutos você pode desatar o seu cinto de segurança. Liberdade não é fazer o que eu quero. Porque é o seguinte, eu prego a graça de Deus aqui nessa igreja. Essa igreja chama-se Full Grace. Graça total. E tem gente que vai olhar para a minha vida e vai falar assim, esse pastor é daqueles que prega a liberdade total. A igreja deles não é bíblica. Não é verdade. A nossa igreja é bíblica, em nome de Jesus. Porque aqui nessa igreja, você tem que aprender o que é liberdade e como que você regula esse negócio. Não é o pastor.
estão entendendo? Eu estou gerando adultos espirituais. Não um bando de gente manipulada pelo pastorado. Eu não quero ninguém assim. Eu quero pessoas que tenham o discernimento de dizer o seguinte: eu sou de Jesus Cristo. Portanto, isso aqui não convém para mim. Ponto. Eu digo isso. Isso não convém para mim. É o que Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Porque o nome de Jesus precisa ser glorificado em tudo que eu penso e falo e faço. Tanto é que a liberdade, ela coloca limite até em relação ao próximo. É o que Paulo diz em Romanos 14. Ele diz o seguinte: que nós não devemos usar a nossa liberdade para escandalizar pessoas, aqueles que ainda não possuem o mesmo nível da liberdade que a gente tem. Porque se eu me acho livre, aquele cara que ainda não tem uma mente tão livre quanto a minha, vai se escandalizar com a minha liberdade quando eu uso disso de uma maneira inapropriada. Aí Paulo fala assim: isso não é amor. Porque você é livre, mas você está ferindo a consciência daquele fraco. Você diz assim: eu sou livre, eu posso beber vinho. Mas o irmão que não tem essa consciência fala assim: meu Deus, esse cara é crente, está bebendo vinho. Por causa dele, diz Paulo, não beba. Não por causa de você. A tua consciência já ganhou maturidade, mas a dele não. Tenha amor por ele. Não saia falando para todo mundo que você pode fazer o que você quiser da vida. A liberdade cristã é limitada pelo amor ao próximo. Paulo falava isso: eu me fiz de tudo para ganhar alguns. Eu me fiz de judeu para ganhar judeu. Eu me fiz de gentil para ganhar gentil. Eu me fazia de louco para ganhar louco. Eu me faço de sábio para ganhar sábio. Isso é que é amor. É uma liberdade condicionada. Vocês estão entendendo o que é liberdade agora? Liberdade não é a gente fazer o que a gente quer. É a gente ter capacidade de dizer: eu não faço isso, por princípio. Amém.